Onde tinha confusão, agora havia clareza. Onde tinha trevas, agora tinha luz. Não permita que a sua mente seja culpada por pensamentos, por maus pensamentos que não vão te conduzir à vida. E muitos, ao deitar, principalmente ao deitar, ficam imaginando coisas. Se me acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Se acontecer aquilo, e vai alimentando, que nossa mente é criativa. Não dê margem a esses pensamentos. Volte à realidade. Isso vai te destruir. E quanto mais você se entrega a maus pensamentos, a revoltas, mais brechas você vai abrindo para Satanás. Se você está aceitando esses tipos de pensamentos sem discernimento, sem orientação espiritual, volte para o pensamento real. Essas ideias descontroladas, imaginações que muitas vezes nós temos, imaginações sem direção, muitas vezes aquelas inquietações que nós temos, muitas vezes a perda de paz que nós temos, e isso é um sinal de alerta para nós. Maus pensamentos que conduzem à escuridão. Abram suas Bíblias em Marcos capítulo 5. A palavra de hoje nos traz algumas orientações e também um alerta. São situações que muitas vezes que nós permitimos que acontecem na nossa vida. E às vezes, muitas vezes a gente nem percebe que a gente está permitindo essas situações. O ser humano, ele tem inteligência, tem sabedoria, tem discernimento, sabe raciocinar. O ser humano tem uma mente ativa. Em Gênesis 2:7, a palavra fala que Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Passou a ser alma vivente. E nós, então, não somos o fruto do acaso. Nós somos uma ação direta da criação de Deus. Mais em frente, em Gênesis 1:26 e 27, a palavra fala que Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. E então isso revela não apenas a origem do homem, mas também a identidade. Somos semelhantes a Deus. Isso revela o propósito que nós temos neste mundo, a responsabilidade que nós temos com Deus, porque somos a sua imagem, somos a sua semelhança. Mas logo em frente, no capítulo 3 de Gênesis, a palavra fala que o homem desejou ser igual a Deus. Não se contentou de ser a imagem e semelhança, quis ser igual a Deus. Então o homem começa a buscar um conhecimento que Deus não havia autorizado. Então o homem desobedece a Deus e é expulso do paraíso. E o homem então rompeu aquela comunhão que antes desfrutava com Deus. No dia a dia, Deus vinha até a terra, conversava com o homem, trocava ideia com ele, mas aqui ele perdeu a intimidade por desobediência. E desde então, o ser humano expulso foi obrigado a ir aprimorando a sua vida, aprimorando os conhecimentos, e isso vem acontecendo no dia a dia. Nós vemos nas tecnologias de hoje em dia, tudo vai modificando no dia a dia. E nós, humanos, então possuímos pensamentos, nós possuímos imaginações férteis, nós temos uma mente criativa e ativa, sempre estamos inventando algo. Porém, com essa mesma capacidade,
quando não é submetida à vontade de Deus, pode se tornar um campo vulnerável ao engano. E aconteceu isso com Eva, aconteceu isso com Adão. Desobedeceram, tiveram imaginação, deram ouvido a outras coisas e perderam o direito de estar com Deus. E por isso então nós precisamos buscar mais discernimento espiritual, saber o que é certo e o que é errado. E isso é Deus que dá, Jesus nos concede isso. Muitas vezes temos imaginações equivocadas, maus pensamentos, e isso nos leva à destruição. Ideias que muitas vezes não produzem frutos. Pensamentos que nós temos no dia a dia, que não trazem a nada. Ideias muitas vezes que não edificam nada, que conduzem longe da presença de Deus. Não conduzem a uma vida plena. E a mente humana, quando afastada da verdade de Deus, como aconteceu com o primeiro casal, então pode se tornar um lugar de conflito, de confusão, de escuridão, tempestades na nossa vida, tudo por pensamentos e atitudes que nós tomamos. E aí que entra novamente então a misericórdia de Deus, o resgate que é Jesus, Ele que é o nosso resgate. E Jesus então não acalma apenas as tempestades do mundo, mas também a mente e o coração do homem. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé e vamos entender um pouco melhor. Marcos, capítulo 5, versículo 1 em diante. Assim fala a Santa Palavra. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugar. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou. Exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, porque Deus, que não me atormentes. Porque Jesus tinha falado: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual que é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, pastava ali, pelo menos, pelo monte, uma grande manada de porcos. E o espírito imundo rogou a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitaram-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram à cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que havia presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado.
e acerca dos porcos. E entraram a rogar que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncie tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Glória a Deus. Pode sentar. Jesus tinha acabado de acalmar uma grande tempestade no mar, e todos se admiraram. E nós até hoje em dia se admiramos como alguém pode mandar o vento acalmar, a tempestade acalmar. E no texto que acabamos de ler, nós podemos ver que Jesus não apenas acalma as forças da natureza, mas também a tempestade da mente e do coração humano. Jesus cura aquele que se encontra com as maiores dificuldades extremas, estado de sofrimento espiritual. Jesus, ele veio para libertar os oprimidos, ele veio para restaurar vidas perdidas, dominadas pelas trevas. E muitos desse mundo estão andando pelas trevas. E tudo tem um início, com pensamentos, permitindo pensamentos. Jesus então veio para destruir as obras de Satanás. Em 1 João 3,8, João nos alerta. Ele fala: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado abre brecha para que Satanás entre na vida dele, aos poucos, com pensamentos, com atos. E a leitura inicial, nós vemos claramente que um homem estava aprisionado por forças espirituais malignas. Então aquele homem vivia dominado por espíritos imundos, afastado totalmente da convivência humana. Ele andava segundo o curso deste mundo, as vontades do mundo, e sob a influência do príncipe das potestades do ar, influenciado por Satanás. Vivia afastado da obediência a Deus, e ele se encontra com Jesus. Aquele homem vivia entre sepulcros, um lugar de morte, um lugar de isolamento, um lugar de escuridão, e sua mente então estava dominada, sem discernimento espiritual. Ele estava envolto em trevas, e tudo tem um começo. Então Jesus veio exatamente para iluminar aqueles que estão assentados na sombra da morte. Jesus vem para dirigir aqueles que estão perdidos, que estão longe do caminho da luz, estão longe da paz. E o texto nos mostra que aquele homem estava fora de si, totalmente fora de si, fora de juízo. E tudo então se inicia quando uma pessoa passa a permitir pensamentos desordenados. Temos que ter esse cuidado. Pensamentos desordenados, longe da verdade de Deus. Ignoramos muitas vezes a direção de Deus, a direção da palavra. Então, uma mente assim desocupada, ela começa a se obscurecer. Seus pensamentos não são mais pensamentos sadios. Começa a pensar coisas de fora, coisas do mundo. Então assim o ser humano pode se encontrar nessa situação.
em profunda miséria espiritual, como aquele homem estava. E a pessoa continua achando que está sendo autossuficiente. Ela continua acreditando que pode tudo, e quando na verdade ela está aprisionada por dentro, por maus espíritos, e muitas vezes sem saber. E a própria permissão do homem, um homem que dá essa permissão. E aquele homem, então ele quebrava correntes, mas ele continuava cativo. Um homem forte perante aquela sociedade, perante os homens, porém completamente dominado no seu interior, dominado por Satanás. E o texto também mostra que ele se autoflagelava, ele se feria. E hoje em dia, muitas vezes muitas pessoas fazem isso, se autoflagelam, se cortam, se picam, mas muitas vezes acham que estão fazendo para parecer, mas não, estão dominadas, mentes dominadas. Em alguns casos, ausência de discernimento espiritual, não raciocinam, não pedem discernimento a Deus do que é certo e do que é errado. Muitas vezes se cortam para poder aparecer, para alguém dar atenção a essa pessoa. Muitas vezes é por motivo de dor, por algum motivo emocional. Muitos jovens talvez são oprimidos, sofrem, devem passar por muito, mas tem que se voltar para a presença de Deus. Muitas vezes, quando o jovem, ou até muitas vezes o adulto, se encontra dessa maneira, é porque houve a influência das trevas. E isso leva, então, as pessoas a se ferirem. E isso revela muito sofrimento dessas pessoas. E uma necessidade urgente da intervenção de Deus. Intervenção divina. E Jesus está pronto para isso. Não se trata aqui de eu estar rotulando as pessoas por isso, de estar condenando as pessoas, mas que nós possamos compreender que somente Jesus pode restaurar essas pessoas por completamente, restaurar a mente e o coração da pessoa, é através da palavra de Deus. E aquele homem então vivia daquela maneira, e ele havia se tornado motivo de medo para aquela população. O povo nem passava mais por lá, ninguém conseguia dominá-lo, correntes eram quebradas, o caos tinha tomado conta daquela região. Mas Jesus, ele atravessou o mar. Jesus enfrentou a tempestade e ele chegou naquele lugar onde aquele homem estava. E Jesus, ainda hoje, atravessa mares de dificuldade, para vir em encontro de quem está sofrendo. Amém. Entregue o seu sofrimento na presença de Jesus. Não saia daqui com o sofrimento. Entregue aqui no altar, na presença, na cruz. Jesus morreu por nós por isso. E naquele encontro nós podemos ver que até os demônios admitiram que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, o Salvador poderoso. E lá em Lucas 19, mostra que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não foi por acaso que Jesus foi até onde aquele homem estava. Foi um bate e volta. Jesus atravessou o mar, enfrentou uma grande tempestade, encontrou aquele homem e logo em seguida voltou para os seus. Muitos daquela região também precisavam daquela cura, precisavam outros de libertação, mas eles estavam mais preocupados com o bem material, estavam mais preocupados com os porcos do que celebrar aquela libertação daquele homem. Aquele homem estava feliz, queria acompanhar Jesus, mas aquele povo demonstrou apego ao que é terreno, não ao que é eterno. Para nós aqui tudo é passageiro, vai passar.
mas o eterno é para sempre. E nós devemos escolher agora onde que nós vamos querer estar. E Jesus então veio para perdoar, e veio para libertar, veio para restaurar, tanto a pequena como a grande culpa, não importa o seu passado. A partir que você aceita Jesus como único, suficiente Salvador, não aceite a acusação do diabo, não aceite ideias, mas tem uma necessidade. Nós temos a necessidade de pedir perdão e aceitar a cura e pedir a cura. Assim como Jesus tinha acalmado aquela tempestade no mar, também acalmou a tempestade que estava na cabeça daquele homem. E foi por meio de sua palavra. Ao mar ele disse: acalma-te e emudece. Para aquele endemoniado, aos maus espíritos, ele falou: sai deste homem. E Jesus, então, ele usa a autoridade da palavra de Deus. E é a mesma autoridade que Jesus delega a mim e a você. É a mesma autoridade que Jesus delega à sua igreja. Quem tem intimidade com Jesus tem esse poder, essa autoridade. Nós temos autoridade. Ele nos concedeu. E quando Jesus entra na vida de alguém, a transformação é evidente. Muda-se tudo. A pessoa passa a se vestir diferente, passa a se comportar perante a sociedade diferente, passa a agir diferente. Aquele homem antes temido por todos, agora estava sentado na presença de Jesus. Ele estava vestido em perfeito juízo. Isso então revela a restauração, dignidade que Jesus nos devolve, equilíbrio que só Jesus é capaz de fazer. Lá em Isaías 61, a palavra fala: a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de roupa de salvação, cobriu-me com manto de justiça, cobriu-me com manto de justiça. Então Jesus nos reveste com sua palavra, nos reveste com seu sangue. Agora então aquele homem restaurado, ele volta à presença de Deus e passou a viver uma nova realidade, uma nova vida. A mente dele tinha sido restaurada, alinhada com a verdade de Deus. Aqueles pensamentos turbulentos em sua cabeça tinham saído. Agora ele se torna um testemunho vivo do poder de Jesus. E ele vai pregar. Ele vai anunciar agora a palavra para sua família e para toda aquela região. O que Jesus tinha feito em sua vida. Ele quis seguir Jesus, mas Jesus colocou ele para algo muito maior. Vai anunciar a palavra. E o seu testemunho então impactou toda aquela geração. E com a chegada de Jesus, então aquela mente que antes estava perturbada, agora foi restaurada. Onde tinha confusão, agora havia clareza. Onde tinha trevas, agora tinha luz. Então, não permita que a sua mente seja culpada por pensamentos, por maus pensamentos que não vão te conduzir à vida. E muitos, ao deitar, principalmente ao deitar, ficam imaginando coisas. Se me acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Se acontecer aquilo, e vai alimentando, que nossa mente é criativa. Não dê margem a esses pensamentos. Volte à realidade. Isso vai te destruir. Isso não vai acontecer. E quanto mais você se entrega a maus pensamentos, a revoltas, mais brechas você vai abrindo para Satanás. Então examine-se, pense um pouco mais. Se você está aceitando esses tipos de pensamentos,
sem discernimento, sem orientação espiritual, volte para o pensamento real. Se você está sem a palavra de Deus, volte a buscar a palavra de Deus. Não permita maus pensamentos. Essas ideias descontroladas, imaginações que muitas vezes nós temos, imaginações sem direção, muitas vezes aquelas inquietações que nós temos, muitas vezes a perda de paz que nós temos, e isso é um sinal de alerta para nós. Maus pensamentos que conduzem à escuridão. E se você então está com esses pensamentos sem fundamento, é tempo de você voltar. É tempo de você vestir novamente a armadura de Deus, a proteção de Deus, retornar para a palavra. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos essa verdade que Jesus nos apresenta, esse engano é expulso, e pela palavra, pela autoridade de Jesus. Então permita que Jesus entre em sua vida. Permita que a luz da palavra entre nessas áreas desajustadas da sua vida. Tome uma decisão hoje. Volte para Jesus. Principalmente renovando a sua mente, renovando os seus pensamentos. A sua mente é sua responsabilidade. Não é a responsabilidade de Jesus, não é a responsabilidade do pastor, não é do vizinho. Perante Deus, a sua mente é sua responsabilidade. Então não permita que esses pensamentos estranhos que muitas vezes você tem possam te conduzir ao sepulcro da desesperança, como aquele homem estava, desesperado e perturbando o povo todo. Então Jesus deseja acalmar essas tempestades da nossa vida. Ele quer nos trazer de volta. Jesus, Ele quer nos trazer de volta para a realidade da fé, para que nós possamos ter esperança, certeza que um dia nós estaremos com Ele, alinhados com Ele, através da verdade. Pare de imaginar essas coisas que somente te levarão ao sofrimento e à confusão. Vamos ficar de pé. Rejeite esses pensamentos que não passa pelo crivo do Espírito Santo. Rejeite esses pensamentos que vão te conduzir à destruição.